Olá. Energia solar fotovoltaica. Você já ouviu falar disso? É uma forma de obter eletricidade a partir da luz solar, usando placas de materiais especiais para se criar uma corrente elétrica. E sabia que você pode instalar esse equipamento na sua casa e diminuir ou mesmo quase zerar o gasto com a sua conta de luz? Mas o custo do equipamento é alto e o Brasil ainda engatinha no setor, apesar de ser um dos países mais favorecidos do mundo para a obtenção desse tipo de energia. Para falar sobre esse panorama, trouxemos aqui no Agenda Econômica Rodrigo Sawaia, presidente executivo da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a Absolar. Como vai, presidente? Um prazer estar aqui com vocês, Tupi. Obrigado pelo convite. Tá. Antes de mais nada, eu só poderia dar um retrato, assim, em poucas palavras, do que é a Absolar e em que ela atua? Claro, com prazer. A Absolar é a associação nacional que representa empresas e profissionais atuando em todos os elos da cadeia de valor da área de energia solar fotovoltaica, que diz respeito à geração de energia elétrica de forma limpa e renovável através do sol, né? Nosso maior recurso natural. E dentro da Absolar nós contamos hoje com mais de 400 associados, empresários de pequeno, médio e grande porte, que trabalham seja com a fabricação de matérias-primas, de equipamentos, instalação de sistemas, empresas que trabalham na área financeira, contábil, jurídica, várias áreas do setor. Perfeito. Presidente, a gente tem aqui, a gente pegou do site da Painel Solar um mapa mostrando o favorecimento do Brasil em relação à energia solar. Moro num país tropical abençoado por Deus. Então, esse mapa, ele mostra aqui, para explicar para o nosso espectador, que quanto mais vermelha a região, mais favorecida ela é para a captação da energia solar. Então, você tem um mapa do Brasil, praticamente todo ele dentro. E comparativamente à Europa, que é uma região muito mais desenvolvida na área, as regiões favorecidas são muito pequenas, né? A gente observa aqui que você tem a África e o Oriente Médio mais fortes, mas a Europa mesmo, principalmente a Alemanha, que é um dos mais desenvolvidos na Europa, você vê que ela não tem muita facilidade. Eu pergunto ao senhor, o que falta para nós, com toda essa bênção de Deus aí, para citar a música do Jorge Benjor, o que nós atrasamos? Por que nós não estamos muito mais evoluídos nisso aí? Tupi, excelente pergunta. Primeiro, realmente o Brasil ele tem um potencial solar incrível. Se a gente for comparar rapidamente com outros países que avançaram mais, você deu o bom exemplo da Alemanha, eu poderia pegar também como exemplo o Reino Unido ou o Japão. Esses três países estão muito à frente do Brasil hoje em dia em energia solar fotovoltaica e para o mesmo sistema fotovoltaico que tiver na casa de uma pessoa, né? Se ele for igual, o mesmo sistema na Alemanha, no Japão, no Reino Unido, Inglaterra ou no Brasil, aqui no Brasil ele vai gerar o dobro de energia no ano. Então nós poderemos ser muito mais competitivos e essa energia vai ser muito mais barata aqui no Brasil do que nesses outros países. O que aconteceu foi que eles saíram na frente com as políticas públicas de governo, com ações estruturadas, medidas de Estado, justamente para incentivar o uso dessa tecnologia. E isso está faltando aqui para nós? O que falta para nós? Isso ainda está faltando para nós, Tupi. Mesmo agora, o Brasil está começando a engatinhar no uso dessa tecnologia. Ainda tem muito a ser feito, tanto no âmbito do governo federal, né, com apoio tanto do Senado como a Câmara dos Deputados, mas também junto aos estados e aos municípios. Eles podem fazer políticas e ações, programas voltados para desenvolver essa tecnologia. Uma das reivindicações de vocês é a manutenção das segurança jurídica, dos contratos hoje atualmente vigentes. Então, uma das reivindicações é que o governo compre mais a energia produzida de energia solar fotovoltaica. Está faltando isso? O governo está faltando com o seu compromisso? Vamos lá. São dois pontos importantes. O governo ele tem um planejamento, né, que ele faz a cada ano e que ele olha para 10 anos para frente para avaliar como é que ele vai desenvolver o seu setor elétrico. São os PDEs. São os PDEs, os planos de desenvolvimento decenais, que a gente chama, né? Planejamento decenal do setor elétrico. Esses planos, eles basicamente são feitos olhando os dados do setor, como é que estão avançando as fontes, quais estão ficando mais baratas, quais estão ficando mais caras e aproveitando esses avanços para fazer o planejamento futuro. No caso da energia solar fotovoltaica, a nossa fonte teve reduções de preço muito importantes nos últimos anos e esses planejamentos ainda não incorporaram todos esses ganhos. Por conta disso, a gente acha sim que o governo precisa fazer mais e precisa incorporar a energia solar fotovoltaica para expandir
essa tecnologia no Brasil com mais empenho, né, e com mais força. Sim, porque parece que o governo teria que contratar agora 1,6 giga e está contratando só 1. Os números são esses mesmos? Deixa eu explicar. O planejamento decenal hoje prevê que o governo vai contratar mais ou menos 1 gigawatt, ou seja, 1.000 megawatts, é o mesmo número, né? 1 gigawatt por ano para entregar isso em energia solar fotovoltaica para a nossa matriz. Primeiro, a nosso ver, é muito pouco perto do nosso potencial. E segundo, mais importante, quando o governo fez esse planejamento, a nossa fonte tinha um preço muito mais alto. Hoje em dia, a fonte solar fotovoltaica se tornou, Tupi, é importante que o nosso telespectador saiba disso, a fonte renovável mais barata do Brasil. Nós vamos depois chegar lá mais para frente, vamos especificar melhor esse detalhe aí. E por conta disso, a gente acha fundamental que o governo agora faça o seu planejamento pensando na economia da população e da sociedade, ou seja, contratando fonte barata. E agora a gente tem a opção da fonte solar barata, renovável e limpa para a população. Se eu puder aproveitar para complementar, eu falei que eram duas questões. Sim. Tem essa, tem uma segunda questão muito importante, que ainda também precisa ser trabalhada, né? Que não é exatamente o planejamento do governo, mas é a incorporação dessa tecnologia nos próprios prédios públicos. Aqui o governo também tem que fazer a sua lição de casa. Sim, que o percentual do governo é muito pequeno, depois também nós vamos pegar melhor essa questão aí. É muito pequeno, então, se a gente imaginar as escolas, os hospitais, os postos de saúde, as universidades, as delegacias, todos esses edifícios consomem energia elétrica, né? E o governo paga isso com o nosso imposto, que a gente trabalha duro para conseguir arrecadar. Se o governo puder reduzir esses gastos, sobra mais dinheiro para o governo para pagar suas contas e também para investir em serviços de melhor qualidade para a população. Perfeito. Eu preparei aqui, queria mostrar para o nosso espectador um gráfico aqui que é da matriz energética brasileira, né, para ter uma ideia de quanto que está essa questão. Então a gente tem a questão da hidrelétrica, que é a grande força, né, nossa, petróleo e gás com 2,8%, algumas pessoas dividem aí, mas para efeito gráfico aqui nós resolvemos uma simplificadinha. A eólica, que está muito mais avançada, é uma energia também natural, de baixo impacto de carbono e tudo, está muito mais avançada, biomassa também. E a solar com apenas 1,2%, perdendo até mesmo para o carvão mineral, que é 1,9%. Realmente, bate aí no incentivo governamental? Primeiro... Ou precisa também de alguma coisa da iniciativa privada para isso crescer mais? Está faltando ainda? Primeiro, eu acho que teve uma questão da evolução, né? Então, as fontes eólica, biomassa, elas vêm de investimentos que o governo fez, até com programas como o Proinfa, que foi um programa de incentivo a fontes renováveis, que infelizmente não incluiu a solar. Esse é um trabalho que o governo já faz há bem mais de uma década. E no caso da energia solar, o primeiro leilão, a primeira compra que o governo fez dessa energia de forma estruturada, governo federal, foi só em 2014. Os projetos entraram em operação em 2017. 2017 faz 2 anos, né? Sim. Faz pouco tempo. Então, a solar ela ficou de fora de uma parte do planejamento. Agora o governo está abrindo os seus olhos para essa tecnologia. Sim. Felizmente, chegou a hora da solar, né? A hora é agora. E o que a gente vê é de fato que o Brasil tem muito para ganhar com essa fonte, porque conforme o governo foi abrindo espaço para essa fonte competir no Brasil, o preço da tecnologia foi caindo, sim, de modo que agora ela é uma tecnologia super competitiva. Certo. A gente tem outros 2 gráficos aqui que a gente preparou. Nós temos o investimento da China, o aumento da capacidade instalada da China de 45 gigawatts apenas no ano passado, 2018. A Índia com 10,8, os Estados Unidos 10,6 e o Brasil, que esse 1,2, é importante que se diga, está dobrou o ano passado a capacidade instalada dele. Então, mas o Brasil, esses são os 3 primeiros. Qual é a posição do Brasil no ranking de utilização da energia solar hoje? O senhor tem esse número? Tenho. Eu vou te passar 2 números diferentes. Então, aqui o que a gente está vendo é quanto cada país investiu em 2018 nessa tecnologia, né? Em gigawatts, em potência instalada. Para a gente ter uma ideia, para o nosso telespectador conseguir comparar, a matriz elétrica brasileira inteira hoje tem 165 gigawatts. E por ano, o Brasil adiciona mais ou menos 6 a 8 gigawatts. Então, adicionou no ano passado de solar 1 gigawatt desses 6 a 8 que adiciona por ano.
né? A China é um país gigantesco. Queria chamar a atenção que o investimento da China no ano passado, apenas no ano passado, está dando mais de 20 vezes o potencial total instalado no Brasil. Exatamente. Mais de 20 vezes. Ou seja, de fato, o Brasil ainda está muito atrasado, né? São países aí que têm avançado há mais anos e com políticas de governo estruturadas, políticas de Estado, inclusive de longo prazo, algumas que são mais de uma gestão, 10, 15 anos de planejamento que são feitos, e o Brasil está começando nessa trajetória. Então, o que a gente vê hoje é o seguinte: a posição do Brasil, que foi a sua pergunta. Quando a gente olha quanto se adicionou por ano passado o Brasil ficou em 11º lugar. Não é de todo ruim, mas é muito longe do potencial que o Brasil tem para ocupar, a nosso ver, uma das 5 posições de mais destaque no mundo. A gente tem que estar nesses 5 maiores países, porque nós somos um país solar por natureza. Quando a gente olha para toda a potência que já foi acumulada historicamente nos países, que é quanto os países instalaram ano após ano, e olhar isso tudo acumulado... Aí eu vou pedir permissão para chamar o nosso próximo gráfico, que trata exatamente disso. Né? Que temos a questão dos 3 primeiros aí e o Brasil. Veja que impressionante. Enquanto a China já atingiu 176 gigawatts, é mais, se o telespectador lembrar, eu falei que a matriz elétrica brasileira inteira, todas as fontes, tem 165 gigawatts. Então é mais do que um Brasil só de energia solar fotovoltaica na China, né? Sim. O Japão aí com 65 gigawatts, Estados Unidos 62 e o Brasil 2,4 gigawatts. Ainda é muito pouco. Quando a gente olha esse ranking do acumulado na história, aí o Brasil cai de 11º lá para 22º, 25º. Estamos muito atrás, né? As nossas outras fontes renováveis, elas estão sempre ali entre os 10 primeiros, sempre numa posição de destaque. E na solar a gente ainda precisa recuperar esse atraso. Sim, a questão do investimento é uma questão sempre muito complicada, né? E a gente tem aqui no Brasil os estados que estão mais à frente da capacidade instalada, que é o nosso próximo gráfico, a gente vê que o predomínio são estados do sul do país. A gente tem Minas Gerais e São Paulo, obviamente, são os carros-chefes da economia brasileira, mas você tem Minas bem à frente, né, talvez pela situação privilegiada da incidência da luz solar, mas você tem também o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Como que isso acontece, presidente? Por quê? É desenvolvimento econômico, é cultura, é o que faz isso? Vamos lá, eu vou explicar aqui. Aqui a gente tem 2 dados importantes. Os 4 primeiros, só para deixar claro aqui para o nosso espectador, vamos falar são só os 4 dessas primeiros. Porcentagens. Então, as porcentagens, elas dizem respeito a quanto da energia solar fotovoltaica está instalado em cada estado. Sim. Em projetos de pequeno e médio porte. Não são as usinas de grande porte que o governo federal contrata, mas esses são os números dos projetos de pequeno e médio porte. Que projetos são esses? São sistemas nos telhados das casas, das empresas, das indústrias, dos prédios públicos, como eu mencionei, né? Também estacionamentos com coberturas solares, fachadas de edifícios. Então, eles são sistemas de porte menor, tá? Que estão junto das edificações. Aqui a gente vê que, basicamente, esses sistemas eles são instalados pelo próprio consumidor, Sim. na sua casa, na sua empresa, né? Ou o governo na sua edificação pública, para reduzir a sua conta de energia elétrica, para ajudar a reduzir esses gastos e ter uma economia. Os estados que têm tarifas de energia elétrica muito elevada, e tem, além disso, uma combinação de recurso solar bom, e além disso, um terceiro fator, que é uma legislação e uma tributação favorável, eles saem na frente. E por isso que Minas Gerais hoje, né, apesar de não ser um estado da região Nordeste, que pode ter até um pouquinho mais de sol do que Minas, né, é um estado que está liderando, porque a tarifa lá é muito elevada para o consumidor, é cara a energia elétrica para o consumidor, né? E também em Minas Gerais existe uma série de incentivos que o governo criou, né? E uma tributação favorável que o governo do estado criou, que tem ajudado esse mercado a avançar. Porque o consumidor que investe nessa tecnologia consegue ter uma economia maior, né? Então, o Rio Grande do Sul ele segue a mesma lógica, mas tem um fator cultural importante. Sim. Né? Os gaúchos eles têm o hábito de buscar ter mais liberdade, ter mais autonomia e ter mais empreendedorismo. Eles também se reúnem mais em cooperativas, em associações, se agremiam mais, né?
E nesse processo, eles podem desenvolver pequenas usinas coletivas de uso comum. A cultura do cooperativismo. A cultura do cooperativismo. Esses dois estados, assim como o estado de São Paulo e Santa Catarina, também tem uma outra vantagem importante, que é parte dessa explicação, que está no acesso a crédito. São estados que têm recurso, têm dinheiro disponível para investir e também têm linhas de financiamento que ajudam o consumidor que não tem o dinheiro no bolso ou na sua empresa a buscar um crédito no mercado para poder investir no seu sistema. Tá, a gente queria pegar um pouco essa questão do consumidor, né? Um kit de 4 megawatts para instalação doméstica, ele vai ter, tinha um custo há 2 anos atrás de R$33 mil. Só me corrija se eu estiver errado. Só vou corrigir a unidade, 4 quilowatts. Quilowatts, isso, desculpa, 4 quilowatts, R$33 mil. E hoje esse custo já caiu para 22 mil, são dados da própria Absolar. Qual a perspectiva disso cair mais? Quer dizer, quando é que o consumidor... O que vale a pena? Vale a pena eu hoje instalar esse kit na minha casa? Vou trazer uma informação importantíssima. Primeiro, Tupi, energia solar fotovoltaica cabe em todos os bolsos e todos os perfis de consumidores. Mas 22 mil ainda é um preço salgado para a maioria da população. Por isso que a informação que eu vou te trazer é nova e não está no seu material. Olha que boa notícia. Nós temos trabalhado com o governo federal para ajudar a criar kits fotovoltaicos, sistemas fotovoltaicos para a população de baixa renda. Sabe quanto custa um kit desses? Que reduz para uma família de até 4 pessoas 70% o gasto de energia elétrica, menos de R$5 mil. Nossa. Esse é um kit que cabe, inclusive, numa parcela, se esse consumidor fizer um financiamento de 36 ou de 60 meses. Isso é mais barato que moto popular, é mais barato que carro popular. Então, não se pode mais dizer que energia solar fotovoltaica é tecnologia só para quem pode pagar. Agora, qualquer um pode acessar essa tecnologia. Primeira informação importante. Esse sistema que foi cotado, né, que foi mencionado, Sim. é um sistema para uma casa que consome muito mais do que a média de um consumidor brasileiro. Então, aí até um ajuste para a gente depois, com os nossos dados, dar uma aprimorada. Esse sistema, ele é um sistema que permite a uma família de classe alta ou média reduzir a sua conta em 90%, 95%. Né? Interligado à rede, né? Interligado Só poderia à rede. explicar um pouquinho para o nosso espectador como é que funciona isso? Você acaba fornecendo eletricidade também para a companhia distribuidora? O que você faz primeiro, toda a energia elétrica que você gera na hora que você está precisando dela, você consome ela sem que ela saia da sua casa. Então, isso é equivalente a plantar a sua horta no seu jardim. Está dentro de casa e como está dentro de casa, ninguém pode tributar essa energia sua, ela é sua, assim como a comida que você planta na sua casa, ninguém vai tributar em cima de você. Esse é o lado da liberdade que eu havia mencionado que os gaúchos gostam, né? E acho que todos os brasileiros gostam de ter essa liberdade. Além disso, a energia que você produzir para além da energia que você consumir, ela não é desperdiçada. E você também não precisa armazenar ela, porque isso seria caro. Hoje em dia ainda é difícil fazer esse armazenamento. O que você faz é disponibilizar essa energia, você injeta ela na rede de distribuição e disponibiliza ali para o seu bairro, para a sua região. Quem vai usar essa energia solar que você produziu é o seu vizinho, né? É o pessoal que mora ali nas suas proximidades. Essas pessoas, então, utilizam a energia e você ganha um crédito de energia para cada unidade de energia que você injeta na rede. E isso desconta depois da conta de luz. Isso você não vai poder vender, mas você pode descontar da sua conta de luz. Em alguns países é possível a venda, como a Alemanha, por exemplo. A gente vai chegar nessa situação? Qual é a posição da Absolar com relação a isso? Olha, esse é um tema... defende a venda? Esse é um tema que, primeiro, tem muito interesse da sociedade. Então, a gente acha importante ter o debate. A venda, hoje em dia, ela teria um outro lado, né? A venda, qualquer venda, ela tem impostos, ela tem tributação. Então, a gente tem que ver o que compensa mais para o consumidor, né? Como hoje em dia isso não é permitido, a gente não consegue nem fazer essa conta. Então, a gente defende que o consumidor tenha o direito de poder ele mesmo consumir a sua energia, produzir a sua energia renovável, consumir essa energia renovável e disponibilizar ela para a rede. Se ele vai poder vender ou não, a gente tem que fazer as contas junto com o governo para entender o que precisa mudar do ponto de vista de lei, porque hoje não pode, precisaria mudar a lei. Sim.
como que isso seria tributado e se faz sentido ou não para o consumidor. Certo. Queria trazer um dado aqui com relação a... A gente tem um projeto tramitando aqui no Senado, o PLS 384 de 2016, do ex-senador Agripino Maia, que permite a construção de parques eólicos e solares fotovoltaicos, é difícil de falar, em assentamentos da reforma agrária. Como o senhor vê esse projeto? Esse projeto poderia dar alguma luz aí essa reforma agrária brasileira? Esse projeto é muito interessante porque ele vai permitir com que os assentados da reforma, eles possam, por exemplo, ter uma nova oportunidade, uma nova fonte de renda, né, que venha para além da fonte de renda com a produção rural diretamente. E mais do que isso, no passado, a gente tinha a tecnologia solar fotovoltaica, ela era uma tecnologia este ou aquele. Ou Sim. você usava a terra para produzir, Sim. ou você usava aquela terra para gerar energia elétrica. Hoje em dia, ela é este mais aquele. Você pode produzir e, em cima da produção, você pode ter o seu sistema fotovoltaico, né? É um sistema feito para essa atividade rural, a gente chama de agrofotovoltaico. Muito interessante. E aí você combina as duas tecnologias. Dependendo de qual for a sua cultura, se for, por exemplo, hortaliça, uma alface, se for batata, dependendo da cultura, isso até aumenta a produtividade daquela cultura, porque ela vai ter uma sombra que ajuda a aliviar o calor intenso do sol brasileiro e ajuda a manter o solo mais úmido. Sim. Então, são novidades que estão vindo para o mercado e que vão permitir aí que produtores de todas as classes possam fazer uso da tecnologia. Então, a gente acha muito oportuno o debate. Eu queria chamar aqui esse quadro da evolução do preço, só para a gente colocar uma questão aqui, que a gente conseguiu abaixar muito o preço, faltam os números de 2016, mas eles não estavam disponíveis. Então, uma coisa que saiu de $103 por megawatt-hora para R$ 33,25. Até quando isso pode baixar? Bom, eu vou explicar aqui dois dados poucas palavras, que importantes, nosso em poucas tempo aqui já palavras. Então, primeiro, não temos 2016, porque nesse ano, infelizmente, o governo não fez leilão de energia solar. Mas a gente tem um número novo desse gráfico que saiu agora, tem menos de um mês, né, recente, com o leilão A-4 que o governo federal fez para a energia solar. E o preço, até onde a gente consegue baixar, o preço já chegou a menos de $18, né? Esse preço aqui é em dólar por megawatt-hora. Que já se cumpriu uma meta de 2014, é isso? Não, meta... seria de 2023, a gente antecipou ela em 5 anos agora e conseguimos fechar essa meta em 2018 e 2019, né? Sim. Ou seja, o nosso setor está fazendo a lição de casa, estamos reduzindo o preço fortemente. Agora, por conta desse último leilão, a energia solar fotovoltaica entrou entre as fontes mais baratas do Brasil, foi a fonte que vendeu mais barato nesse leilão de energias renováveis do governo federal, mesmo tendo outras fontes como eólica, biomassa, projetos de hidrelétricas, a solar foi a que se destacou no preço, né, com o preço mais baixo. Isso foi uma novidade, a gente acredita inclusive que esse leilão ainda não é uma boa métrica de preço, porque foi um leilão muito pequeno, o governo contratou um volume muito pequeno, mas vamos ter agora no segundo semestre um grande leilão de energia elétrica, e aí, de novo, a solar fotovoltaica vai participar e a gente está ansioso para ver um bom resultado e uma boa referência de preço. Uma última pergunta em pouquíssimas palavras. Esses 21 bilhões previstos para investimento até 2022, já está tudo contratado? Já está tudo contratado, esse número subiu um pouco agora, inclusive com esse leilão de 2019. Esses investimentos, eles vêm do Brasil e do exterior, trazendo com eles milhares, dezenas de milhares de empregos de qualidade para os brasileiros. Rodrigo Sawaia, presidente da Absolar, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. Muito esclarecedor para o nosso telespectador, a quem também agradeço demais, você que acompanhou a nossa entrevista. Se quiser baixar este programa ou indicar para alguém, acesse a página na internet senado.leg.br/tv. Você também pode acessar esse e outros programas em nosso canal no YouTube, youtube.com/tvsenado. E se quiser falar com a gente, ligue pelo telefone 0800 61 2211 ou ainda pelo e-mail agendaeconomica@senado.leg.br. Muito obrigado e até o próximo programa.